O vídeo de hoje poderia começar da seguinte maneira: conselhos de uma ex-palhaça para que sua vida não se torne um circo. Tomei meu café? Vamos começar o vídeo? A verdade é que você só deixa de ser o palhaço quando você desconstrói essa plateia que você criou, tá? Que no caso são as pessoas que sabem da sua vida, e quando você não fica mais contando da sua vida. Porque o palhaço, gente, ele só existe no momento do espetáculo, tá? Ele só existe enquanto a tenda do circo tá ali aberta e tem as pessoas que pagam para assistir a apresentação. O palhaço vive sorrindo das próprias desgraças que acontecem na vida dele, né? A apresentação no circo do palhaço é essa, ele se ferrando todo, as pessoas sorrindo, e depois todo mundo vai para sua casa e ninguém vê a hora que o palhaço está tirando a maquiagem, as tristezas que o palhaço enfrenta, as dificuldades do palhaço. Essa é a vida. Essa é a rede social, quando você expõe demais. Essa é a roda de amigos, quando você fala demais da sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu fui uma ex-palhaça, eu sou uma ex-palhaça. Eu sou a palhaçona lá que expunha da vida, falava do que estava acontecendo para todo mundo. E, velho, todo mundo sorria, todo mundo usava isso como munição para querer me dar conselho. Às vezes alguma pessoa até na tentativa de ajudar. Mas tinha muita gente que, tipo, simplesmente sabia da minha vida porque eu dava esse acesso. Não me ajudava, me criticava nas costas, com certeza, e sorria de mim. E isso não é a síndrome da protagonista, é simplesmente entender que do mesmo jeito que eu fui palhaça, às vezes tem muita gente sendo palhaço pra mim, entendeu? Muitas vezes eu vou rir de alguma pessoa simplesmente porque ela deu acesso pra mim. Ai, mas eu não sorri da vida de ninguém. Então tudo bem, perfeitão. Você não fala da vida de ninguém. Você não observa a vida de ninguém, né? E comenta. Tudo bem, então, palmas pra você, porque eu comento. Tem horas que eu comento, tem horas que eu olho aquela pessoa e eu começo a rir. Eu falo, velho, como assim? A pessoa tá vivendo isso aí. Gente, somos seres humanos. Se eu faço isso das pessoas, com certeza as pessoas vão fazer isso. Vão fazer isso de mim. E eu era um entretenimento gratuito nas rodas. Tipo, entretenimento de relacionamento, use a Sara como exemplo de tudo que não deu certo. Entretenimento do que dá errado, use a Sara. Caraca, aquela ali é referência. Todo mundo sentava para ouvir as minhas histórias e eu tinha, assim, prazer em contar. E no final tava todo mundo rindo de mim. E a palhaçona lá, ó, super feliz, né? Porque até que enfim estava sendo aceita em algum grupo. Mesmo que o preço de ser aceita nesse grupo era me expor, era sorrir da minha própria dignidade, que eu não tinha, era mostrar demais a minha vida. E com quase 31 anos, eu fui aprender que me resguardar é proteger o mais precioso que eu tenho, né? Que são as minhas decisões, as minhas escolhas, o que Deus tem para fazer na minha vida. E aí, gente, a partir do momento que eu me fechei um pouco mais na minha vida, que eu fiquei mais quietinha, que eu desativei a rede social por um tempo, vieram sim as pessoas preocupadas em saber se estava tudo bem, aquela preocupação genuína, mas também vieram os curiosos, né, que pararam de se alimentar naquela simbiose que a gente vivia. Né, de eu entrego as desgraças, a pessoa se alimenta da minha desgraça para ver que a vida dela não tá tão ruim, porque a minha tá pior. E aí chega essas pessoas e falam, tá tudo bem? Você sumiu? O que aconteceu? Não, tá tudo bem. Aí a pessoa, opa, aqui eu não consigo mais me alimentar. Tô sem informação, vou procurar a próxima palhaça para poder estar me alimentando da vida dela. É porque, na verdade, gente, tem pessoas que a vida dela tá tão ruim que ela precisa se centrar em alguém com a vida pior do que a dela para que ela não se sinta tão na merda. Tem pessoas que sempre vão te usar como exemplo. Ela sempre vai te colocar em evidência de uma maneira pejorativa para que ela realmente não mostre a vida dela. E existem pessoas que vão tentar te aconselhar, mas sem ser referência naquilo. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não quero conselho de relacionamento de seu ninguém. Até hoje, eu não vi ninguém que estivesse num relacionamento perfeito e maravilhoso que possa me aconselhar a respeito disso.
Todo mundo que eu conheço tem algum problema. O parceiro, em algum momento, chateia essa pessoa. Em algum momento deu errado. E, então, ela não é referência para mim e me aconselhar em nada. Nada. Se eu for viver meu relacionamento, eu não vou aconselhar ninguém também, velho. Porque todo mundo passa problema nessa área. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém 100% feliz. Então, não aceito conselhos mais de relacionamento. De finanças, tem uma pessoa exclusiva que um dia eu sentei, eu mandei mensagem para ela, falei, cara, eu preciso sentar com você, eu preciso entender o que você fez, qual o caminho que você trilhou, porque tu é referência para mim, tu saiu do absoluto zero e tu construiu isso aqui, e eu quero aprender com você. E é isso, a gente tem que começar a maneirar em se espelhar nas pessoas e entender que tá todo mundo vivendo alguma merda exclusiva e ninguém é referência em nada. Quantas vezes você seguiu um pastor, uma pastora, sei lá, né? Eu sou do meio gospel cristão, sei lá. E a gente tinha as referências, do nada a pessoa caía naquilo que ela era referência pra gente. Então, o ser humano, gente, ele é falho. Não adianta a gente ficar se espelhando nas pessoas, não adianta entender que aquela pessoa é perfeita, ninguém é perfeito, todo mundo vive as merdas. A diferença é que tem gente que posta, né? No caso, a palhaça que postava e todo mundo me usava como referência para esconder as merdas delas, entendeu? Tipo assim, a Sara não deu certo nisso porque ela fez isso, mas a pessoa às vezes não tá dando certo na mesma área, só que ela é mais inteligente em não compartilhar e aí ela me usa como exemplo para dizer que eu não dei certo, simplesmente para tampar o sol dela com a peneira. Então, eu hoje mesmo estou dentro de um apartamento, o apartamento ser uma porta. Qual é o sentido de uma porta? Peraí que o celular tá descarregando. Qual o sentido de uma porta num apartamento? Não é preservar e resguardar o que tem dentro ali, guardar, proteger os bens, proteger a intimidade dessa pessoa que mora dentro desse apartamento. E na minha vida eu não tinha essa porta. Todo mundo entrava, todo mundo saía, todo mundo sabia. E é isso, todo mundo sabe da vida da Sara. E faz pouco tempo que eu realmente aprendi a usar a porta da minha vida. E aparece com menos frequência hoje em dia, pessoas querendo saber. Por que você sumiu? Por que isso e aquilo? Porque, gente, simplesmente, quando eu falava, quando eu vivia expondo, explanando tudo, ninguém me ajudava, ninguém me tirou do buraco, da lama. Ninguém consegue fazer isso por mim, porque essa ajuda tem que partir de mim. Eu não estou ocupando ninguém, não. Essa ajuda tinha que partir de mim, gente. O meu fundo do poço, ninguém vai me ajudar me puxando, não, cara. É eu que tenho que escalar essa merda que eu mesma criei. Entendeu? Então não ajuda eu estar compartilhando sobre a minha vida. Eu já entendi isso. É o meu fundo do poço. É eu que tenho que sair dessa merda. Não adianta eu estar postando o review da lama que eu tô pisando. Não adianta eu estar fazendo um vlog da desgraça que está me acontecendo. Não adianta. Porque enquanto eu estiver concentrada em mostrar, eu não estou concentrada em resolver a minha própria vida. E aí as pessoas que estão, às vezes, no fundo do poço delas, estão assistindo ali o review da minha lama, tá amando. Porque ela mesma não quer se concentrar na lama que está a vida dela também. E é isso, entendeu? Então, gente, hoje em dia, com quase 31 anos, eu aprendi a não ser palhaça. Às vezes eu olho no meu rosto, tem um resquício assim de uma tinta branca. Eu vou lá e tenho que tirar. E eu não tô falando sobre maquiagem. Às vezes a síndrome da palhaça quer voltar, às vezes eu quero explanar muito sobre a minha vida e eu entendo que não, que o acesso que eu dou pra minha vida é poder que eu tô tirando de mim. É poder. E o poder de ficar calado é incrível. O poder de ficar calado e não falar sobre a sua vida é incrível. Os fofoqueiros saem. Você já perde e começa a ir perdendo a amizade. Tem gente que só quer estar com você pra saber da tua vida. Pra saber da tua vida. É o perfeitão. Quer saber da sua vida. Ai, Sara, porque, olha, aqui comigo deu certo eu fazendo isso, ó, porque eu sou perfeita, porque tal pessoa me ama, porque, assim, eu não tenho dívidas, porque, cara, quando a pessoa é perfeita demais, velho, corre, corre, que a pessoa tá pior do que você. É isso, gente. Nós temos que desarmar essa tenda aí que a gente criou
A gente mesmo que cria. A gente desarma essa tenda. A gente toma vergonha na cara e a gente para de ser palhaço. Eu tô com quase 31 anos, eu só aprendi isso agora. Eu tô indignada com isso. Paramos de ser palhaço, a vida começa a fluir. A gente para de ser palhaço, os invejosos começam a ir embora. A gente para de ser palhaço, os fofoqueiros começam a parar de usar a nossa vida como exemplo. E é isso. Menos poder, menos força as pessoas têm e você vai vencendo. Caladinho, calado vence. Cara, minha mãe me falava tanto isso. Tanto, 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 tanto. Eu demorei tanto a aprender, mas graças a Deus eu aprendi. E é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi para falar sobre isso. Até quando tu vai ser o palhaço? Até quando tu vai ficar explanando a tua vida? Abrindo a porta para qualquer pessoa ter acesso, entrar, sair, falar, tirar foto da desgraça que tá a tua vida e postar? Até quando? Eu demorei demais a aprender isso. Nossa Senhora, que vontade de dar na minha cara. Para que tua vida não seja uma merda. Para de se expor. Para de dar poder às pessoas. Ok? Ok. E a diferença da sua vida para mim é que eu posto, eu ainda falo sobre isso. Eu falo das coisas que eu aprendi. A partir de hoje, eu vou falar assim. Não vou mostrar da minha vida, de jeito nenhum. Eu tenho a necessidade de me comunicar. Mas eu não vou estar dando poder às pessoas. Na verdade, eu quero mostrar o que deu certo de uma maneira bem superficial, mas que você entenda. Hoje em dia, eu ainda vou falar um pouco sobre o que acontece comigo, dar algum exemplo, vou. Mas dar palco para a plateia rir de mim, cara, não vou mais. Conselho, eu não aceito mais de ninguém, nem peço. Se um dia eu pedir teu conselho, saiba que tu é referência. E é isso, gente. Se conselho salvasse, se boa vontade ou informação salvasse alguém, tava todo mundo de boa, tava todo mundo bem na vida. Mas não, na verdade, você só tira o seu poder e dá esse poder para outra pessoa. Então, que nós aprendemos com isso, né? Que nós possamos aprender a ficar mais calados, viver mais a nossa vida no off, usar as redes sociais para aprender e não para expor. Porque é muito perigoso esse poder que a gente coloca na mão das pessoas. Esse foi o vídeo de hoje e é isso. É isso.